Boa noite. Boa noite, pessoal. Nós estamos dando início a mais uma live aqui do Feira do Empreendedor Digital. Hoje com a Patrícia Gonçalves. Estou aguardando que ela chegue aí. Nós vamos falar um pouco sobre o mercado da Paraíba e principalmente quais as perspectivas para o futuro, se é que a gente pode dizer que há perspectivas, né? Diante de tudo aí, mas tem alguns sinais que já são. Boa noite, boa noite, boa noite. Tem alguns sinais que já dá para a gente perceber e, como a maioria tem dito, já é caminho sem volta. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Felipe. Aguardar a Patrícia aí. Acho que ela se perdeu um pouco na página, mas ela já chega. Ela estava falando comigo até agora no WhatsApp. Bem, nossas lives, né, essa semana está bem intenso, nós vamos ter 4 lives, só não tem programação para amanhã, mas hoje, quarta-feira, quinta e sexta. 4 temas diversos, estão todos lá publicados no feed. Aí, Patrícia, estão todos lá publicados no feed. E nossas lives, assim, a gente bate papo, ela fica guardada durante as 24 horas aqui na página da feira. E... Oi, Patrícia, boa noite. Tudo bom, Eduardo? Boa Tudo bem? noite, né? E Enfim você? cheguei. Enfim cheguei. Você estava mandando convite, eu digo, e ela está mandando por outro meio. Deixa eu só. Exato. Essas lives, Patrícia, a gente deixa salva no story da Feira do Empreendedor Digital, que é essa página que eu converso. Durante 24 horas fica ali e depois eu baixo e levo para o YouTube. Tem um canal da Inspiração Coruja lá no YouTube. O que é Inspiração Coruja? Inspiração Coruja é uma empresa que a gente está montando para ser o suporte desses eventos. E a feira é um evento. A gente tem atuado, desde você veio aqui na feira, visitou. Sim, Né? Em setembro nós fizemos a feira e diante da demanda que a gente tem percebido e da carência de apoio para os micro e pequenos empreendedores aqui na região e tal, então a gente tem trabalhado, já fizemos alguns eventos, tipo, fizemos uma noite de palestras para empreendedorismo feminino, então, trouxemos a Alexandra Gomes, que você conhece. Fizemos um evento Tarde 60 Mais, que foi um público mais específico, que era o pessoal da terceira idade, ou da melhor idade, assim vai. Mas a gente aproveitou para fazer uma pesquisa de consumo e para apresentar alguns empreendedores que já trabalhavam conosco, que têm algum trabalho voltado para essa faixa, esse nicho de mercado. A gente faz algumas reuniões. A sistemática estava uma reunião por mês de avaliação do grupo e tal, dos empreendedores locais. Com essa pandemia a gente não fez março, não fez fevereiro, carnaval, né? Estava previsto para o final de fevereiro e começou toda essa confusão e a gente não fez a reunião. Fizemos até uma reunião online para tratar de alguns temas aí que a gente tá pensando para o futuro, né? Como a gente já bateu um papo sobre isso, vamos ver o que, é que vai acontecer. E aí, esperando sair da pandemia para a gente retomar essas. Tá todo mundo meio parado e tal. Então é isso. Feira do Empreendedor Digital é um evento. A Inspiração Coruja é a empresa que dá suporte a elas e eu sou o Luiz Eduardo, aquele seu amigo de faculdade. E agora, minha amiga, fale para mim aí, se apresente e pode iniciar o tema do seu ponto de vista aí que a gente vai batendo um papo. ok. Veja bem, primeiro, dar boa noite a você e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Dizer que é um prazer estar aqui conversando com você, batendo papo com você e com todos que estão aí, né, junto conosco. Eu
achei muito interessante a questão do tema que você me colocou, porque a gente é administrador, né? E Uhum. aí, já me apresentando, eu sou administradora, com muito Terminamos orgulho, juntos. adoro, né? E há 20 anos que eu trabalho na área de planejamento estratégico, né? Hoje tenho uma empresa de assessoria, como você sabe, de consultoria na área de planejamento estratégico e gestão empresarial, e uma assessoria pedagógica, porque sem educação, nesse tempo aí de mudanças profundas, né, a gente tem que estar acompanhando aí um processo todo de educação e tem mudado muito, né? Graças a Deus, a educação tem evoluído muito no sentido de avançar nesse tema, principalmente que a gente vai tratar hoje, que é negócio, né? Como Uhum. você trabalhar o negócio, principalmente você sendo microempresa, né? No mundo de muito tumulto que está aí, e estou passando por isso enquanto microempresa, né? Uhum. E aí eu vinha colocando assim, como falar, como abordar esse tema num processo de grandes reflexões, grandes introspecção, a gente fazer toda uma releitura de tudo que a gente está, porque, Eduardo, eu te digo uma coisa, a única certeza que a gente tem, a gente dizia assim, a única certeza é da mudança, né? Sim. Hoje, o discurso que eu faço é um pouco diferente. A única certeza que a gente tem é que a gente não vai sair do jeito que a gente entrou nesse Já não processo, estamos. né? É Esse fato. processo ele já vem aí fazendo já uma avaliação antes da gente entrar em microempresa da Paraíba, mas fazendo uma leitura toda nesse processo de planejamento estratégico, que aí a gente vem nesse tempo todo, a gente já começa a mudar isso aí há muito tempo, né? Você veja Uhum. que a época que a gente estudou lá atrás, a gente tinha um planejamento de 5 anos, né? A gente fazia um planejamento estratégico de 5 anos. Longo prazo, que era 5 anos, já vinha de 20 anos, atualizado para 5, né? Depois a gente entrou numa onda de 3 anos, e que 3 anos foram esses que hoje a gente está sem saber como planejar o dia de amanhã, né? De incertezas profundas, de mudança, de disruptura total no processo de planejamento, no processo de empregabilidade, no processo de produção, ou seja, mudança, né? E mudanças profundas. E aí, quando você me instigou a falar a respeito, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu trabalhei por 20 anos dentro do processo da indústria, e aí a gente passa por venda, por comércio, serviço, enfim, a gente, quando vai para a indústria, a gente passa por todos esses processos. Então, a gente trabalhou aí, trabalhei com planejamento estratégico dentro da indústria por esse período todo, e hoje atuo como gestão na área de serviço e foquei a área específica de educação, e aí a gente vê esse mundo todo louco, tendo que mudar e se adaptar em questão de segundos, né? Mas eu lhe confesso, e você sabe disso, a gente nunca tinha passado por um processo de parou, o mundo parou, né? E aí eu dividi esse período em 3 momentos. O primeiro, antes desse processo todo começar, antes do dia 16 de março, né? De 16 de março até onde a gente não sabe, e o pós, esse momento que a gente desconhece ainda, né? Até quando a gente fica parado. E aí, quando deu aquele 16 de março, que disse assim, ó, vai ficar em casa parada, eu digo, meu Deus, e agora? E conta para pagar, custo fixo para pagar, profissionais para... E aí? Né? Todo mundo Uhum. parado, todo mundo em casa. E aí eu comecei a pensar, eu sou pequena empresa. Como é que eu vou administrar esse processo, né? Dentro de um cenário que todo mundo depende de tudo. E que ninguém tem a fórmula mágica para nada, né? E aí me veio esses dias parada em casa e pensando, parada entre aspas, né? Uhum. Estudando, trabalhando, e eu voltei a 2010 quando eu li, eu não sei se você já leu,
aquele livro de Dean Hawke, que ele fala da teoria do caos, né? Como você Adoro a teoria do caos. trabalhar, não é? No caos. E você ter que achar, veio outro livro para mim, A Estratégia do Oceano Azul. Então, você se reinventar de uma hora para outra, porque o movimento já vinha, só que parece que a gente só roda a chave quando realmente há uma disruptura. E você sabe que processo de disruptura ou vem de uma guerra, ou vem de uma pandemia, ou vem de uma grande mudança. Isso. E aí chegou para nós, na nossa geração, amigo. E aí Pois. cabe a gente, né, fazer E, uma leitura disso, né, e dividir esse tempo, dividir em três momentos. O momento passado, o atual, que a gente está imerso aqui, e o futuro. E aí você ia falar alguma coisa e eu. eu estava me referindo outro momento, outro dia aí, que do histórico, né, do que a gente tem aí de percepção, a grande mudança assim de crise a gente teria lá em 29 com a depressão lá dos Estados Unidos e tal. Que aí eu disse assim, pô, a nossa geração e a geração antes de nós não viveu uma crise tão grave. Óbvio, tem várias outras crises que elas aconteceram, mas nessa proporção, essa pandemia ela é histórica. Já se fala que a gente vai sair desses dias transformado tipo 10 anos para frente, ou seja, a gente já deveria ter feito mudanças. Hoje eu vi uma frase do Chinyashik que eu gostei muito, onde ele diz que as crises elas vêm só para fazer um ajuste, elas vêm fazer um alinhamento. Quem vivia se preparando passa por ela mais tranquilamente e coloca seus, né, se ajuste e vai em frente. Quem não vinha se preparando, sabe? É aquele momento, Patrícia, que eu não sei nem se vai conseguir dar esse salto todo de 10 anos. E aí você já vê o seguinte: há poucos dias atrás, a matéria de televisão que mais seria veiculada sobre o comércio aqui, local de Campina Grande e tal, era sobre a quantidade de empreendimentos de lojistas e tal fechando, porque o mundo digital é uma realidade. Os custos fixos, eles são altos, né? Você já vinha dentro dessa ideia. Quem não estava se preparando, Patrícia, quem não estava buscando isso, vai ter uma dificuldade imensa. Isso quer dizer que ele está morto? Não. Não. Mas, ou ele corre atrás desse tempo perdido, e outra coisa, duas coisas que me chamaram a atenção nesses dias. Essa fala do Chiniachik hoje, e a fala de um professor na verdade, ele nem. Ele é brasileiro, mas não mora aqui e tal, mas ele dá aulas na Dom Cabral. E ele falando que a gente ainda é muito do tempo da época da hiperinflação. Então a gente ainda é muito, sabe? A nossa forma de pensar é muito dentro daquele padrão lá dos anos 80, onde a gente sabe que a gente viveu isso. Por mais que a gente não lidava com dinheiro na época, ainda que a gente era criança e tal, mas a gente sabe daquele momento. E de fato, toda a nossa educação foi pautada nisso. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Essa semana eu vou falar sobre geração Z com Lilia, uma outra colega nossa da faculdade, onde muito é dessa mudança de comportamento. Esse período agora, a gente vai amadurecer 10 anos em poucos dias, 60, 90 dias, sabe-se lá quantos. O que eu tenho visto é que ninguém está querendo fazer. Eu vejo que a maioria dos especialistas com quem eu tenho ouvido, tenho lido e tal, eles não estão querendo fazer muitas projeções, sabe, Patrícia? Mas tem coisas que já são nítidas, né? É isso quando você abre a fala dizendo que a mudança já é fato, né? Não tem o que se discutir mais. Agora é correr, entender aonde você pode se ajustar para ir Isso. adiante. Mas continue. Isso. E aí você vem. A gente para, né? E esse momento de parada é essa sacada aí que você acabou de falar. É você entender esse momento de parada, que é o teu momento. É o momento de você parar e olhar para dentro do teu negócio e dizer assim, porque tá todo mundo naquela de, eu vou ser um ser humano melhor. Sim. Ok. Ou eu não sei para onde é que eu vou enquanto ser humano. Mas você também tem que parar e pensar que negócio vai Uhum. ser o meu negócio, né? Porque ele já não vai ser o que era,
Não sei o que ele será, porém eu tenho que ter justamente o que você disse, não é fazer previsão, é você colocar cenário. Você é planejamento estratégico, você tem que pensar em cenários, possibilidades, olhar e dizer, olha, eu estava vendo aqui, trabalhei ali no sistema indústria, e aí a gente trabalhava com os piores cenários e os melhores cenários, mas eu nunca trabalhei com um pior cenário desse tipo. Pegou Aham, toda surpresa, pegou. né? Nesse Então, aspecto, sim. o que é que a gente nunca teve parada, a gente nunca teve possibilidade de Apesar, né, parar. pegou o pessoal de surpresa, apesar de que as pandemias, as epidemias, elas estão ficando mais frequentes. Sim, Né? Você sim, tinha um espaço de tempo antes que era bem maior. Tem até um meme que está aí circulando sobre o Obama, que ele fazia uma previsão e ele entregou um relatório, o sim. governo dele entregou Eu, um relatório lá para o Trump, dizendo que haveria a possibilidade de uma pandemia em breve. E há uma possibilidade, Patrícia, de a gente estar passando por essa agora e e vi tipo, outras se daqui há, a pouco. pois é, É, e vir a outro. questão que eu coloco agora é justamente isso, é porque a gente não se dá conta. A vida foi passando, o negócio foi acontecendo e ninguém parou. Esse momento de parada rápida, brusca, como aconteceu, é justamente o que é dizendo: acorda, acorda. Você precisa parar e olhar o que é que está ao teu redor, que vem acontecendo, não é de hoje. Você está com inteligência artificial aí há Uhum, muito tempo. E quantas empresas estão olhando para isso como possibilidades? Porque a gente só olha para a situação da pior forma possível, né? Ai, meu Deus, acabou o mundo. A gente tem que tem olhar todos para essa esses situação, coraçõezinhos, é. Eu estou dizendo, eu a passo. gente tem que olhar para essa situação como o quê? Que leques de possibilidades eu tenho, uma vez que um horizonte está aberto aí. Ou eu entro nessa, ou eu serei engolido por ela, certo? Patrícia, eu tava dentro daquela ideia de que assim, é momento da gente parar, analisar, refletir e ver o que que vai acontecer. Ou pelo menos começar a fazer relacionamento com seus clientes e pelo menos manter o que você já tinha. Só que eu vi uma fala do Eduardo Teva, onde ele diz assim: não, é momento de prospectar. Aí eu, pô, momento de prospectar? É sim. As transformações, e as transformações que você vai fazer no seu negócio, é momento de você prospectar. É momento de você analisar e dizer assim, olha, aquele cara ali, ele vai precisar... Ele até deu um exemplo seguinte, ele foi sendo uma empresa de ar-condicionado, e de repente ele percebendo que o cliente lá, ou aquele cliente que não era cliente dele, aquela empresa vai ter que reduzir custos. Para reduzir custos, ele poderia chegar com uma solução e dizer, olha, eu tenho um projeto para trocar seus ar-condicionados e te provar que você vai reduzir 20% da sua do custo com energia elétrica. Pô, quem não vai querer fazer esse tipo de investimento nesse momento? Todo mundo vai reduzir custos. Essa é a primeira premissa. Todo mundo vai correr atrás de reduzir custos, né? De ajustar a operacionalização do seu serviço, do seu trabalho. Quando a gente vai falar de Paraíba, e a gente conversou essa semana, o maior foco aqui seria comércio e serviço, correto? Sim, Você vai ter indústria, sim, mas bem menor, mas né? exato. O foco do comércio hoje, ele é maior, principalmente pelo serviço, né? Tem o comércio e o serviço, que aí eles dois estão bem próximos ali. E, tipo, o turismo, por exemplo, a gente comentou isso essa semana, o turismo deu sacudiu tudo, né? Porque a cadeia do turismo, ela é muito vasta, né? E ela sai puxando aí meio mundo de serviço junto, né? Olha, Patrícia, a gente tá cheio de gente ilustre aqui, batendo papo, Eu vendo a tô live, vendo. tá? Olha É o aí, tô Alan, vendo. é o Alan, a Isadora, eu vi agora há pouco a Irenilda, o Motivando Gigantes é do grupo, né? O Alan, a Isadora e a Irenilda fizeram live já comigo aqui, batendo papo. Ah, O Alan, legal. o Alan fez um comentário aí agora a respeito que todo mundo vai ter que sim. Na verdade, qualquer gestor precisa estar constantemente repensando seus negócios, independente da crise, né? Mas nesse momento de crise, né, Alan, a gente está com uma situação ainda bem mais intensa.
Na Falou de verdade, é o serviço. olhar diferenciado, né, Eduardo? Porque é a situação que está posta que você pode ou aproveitar e alavancar pensando em estruturar algo e que você pode trazer com perspectiva de ajuda financeira, uma forma, novos projetos, novos produtos. Esse é que é o momento de você pensar isso, né? E aí buscar alternativas para você sair com força desse negócio e não desse momento, não sair mais fraco do que entrou. Né? Com Você tem que certeza. arrumar a casa, que é esse momento, agora parar, tirar uma foto do momento atual e dizer por onde é que eu vou começar. E aí vem a tua recomendação em termos de cadê os empresários que estão apoiando empresas, né? Empresários que também vão sobreviver como? Olhando oportunidades em cima de possibilidades, né? De apoio, de incentivo, de colocar novos produtos, novos negócios no mercado. Eu estava agora mesmo batendo um papo com. Agora, um pouco antes, mais cedo, com um amigo meu que tem um negócio aqui de material de construção. Aí ele vai ter lá, ele já está com as dívidas, né? Porque houve um acúmulo aí, o comércio está fechado, agora que tá voltando a reabrir e tal. Alguns segmentos o dele já está liberado, sem aglomeração e aquelas regras. Aí ele disse: Olha, eu estou com 2 semanas de atraso de faturamento. Porque faturamento, você tem que planejar o faturamento, se você sabe lá seu quantitativo, são aquelas regrinhas básicas que todo mundo tem que estar de olho e ele Isso, define lá e traça a meta. Eu estou com 2 semanas de atraso de faturamento, inclusive 2 semanas de boleto que eu tenho que. Mas ele vai estar planejando já essa linha de crédito do governo, buscar sim, essa possibilidade, e eu dizendo a ele: olha, não pega todo o valor e paga boleto para ficar sem nada, não. Não pensa nisso. Você vai ter que isso, trazer algum tipo de incremento. E a minha sugestão para você é, se você conseguir pegar um montante acima do valor da quantidade de boletos, renegociar esses boletos e ir jogando, contanto que você não se descapitalize, você poderia ficar com pegar uma parte dessa verba e investir em contato, em relacionamento com o cliente de forma online. Ou venda online, ou sabe, eu tenho dificuldade e tal, mas se o cliente dele, o público-alvo, não tiver online, que hoje está todo mundo online, né? Todo mundo tem um com celular certeza. hoje, você joga um WhatsApp, você joga uma mensagem no Facebook, ou você telefona Você só mesmo. precisa achar o canal certo do seu cliente, né? Você identificar qual é o canal certo do seu cliente. E já dá uma guinada, né? Eu vi Sim, muita gente também, Patrícia, falando assim, moda, né? eu Eu ia não sei, falar isso agora. né? Esse é o que mais, em tese, estaria prejudicado e tal. E na verdade não é, né? Ao Patrícia, as contrário. manicures não estão parando, não. As Que mulheres você tem continuam. digital aí, até microempreendedor individual. Eu vi Você uma. sai, né? Entregando tudo, mostrando tudo, entregando. Você tem aí pessoas delivery de tudo, inclusive de roupa, Sabe né? qual foi o comércio que mais subiu nessa pandemia? Foi o de exatamente desse meu colega. É o de decoração, pequenos reparos em casa, material de construção e tal. Por quê? Porque as pessoas dentro de casa, Todo mundo elas em começam a casa. ter que reparar uma coisa, reparar outra e tal. Eu vi na live essa semana o camarada dizendo que subiu 20%, ampliou 20% de faturamento. E Então, você vai ver, Eduardo, que na saída não vai ter todo mundo morrendo, não. Vai ter muita gente, claro, quem não se adaptar. É isso que eu estou falando. Quem não olhar para o negócio e entender meios de sair, certo? Eu estou trabalhando, eu sou consultora e estou trabalhando online, home office. Estou em casa, estou trabalhando, a gente está aqui fazendo uma live. Então, é esse então, formato de trabalho que vai ter que ser mudado, e se você olhar enquanto empreendedor, isso é bom para o negócio. Por quê? Porque você economiza muita coisa, você economiza energia, você economiza uhum, os custos de funcionário dentro da empresa, não é? Quem é que está parado e está pensando, meu Deus, minha produção está parada porque você não enxergou um meio de escoar sua produção. É isso que eu então, estou colocando, que esse meio tempo aí, você tem que entender
um mecanismo do teu cliente e entregar, que foi isso que você acabou de falar, nos canais corretos de escoar a produção, né? O Alan Com está isso aí você fazendo vai uns baixar comentários. custo. Hã? O Alan está fazendo uns comentários aí a respeito disso, dessa virada. Tem um termo que está sendo bastante usado, tem dois termos sendo bastante usados. Um é ressignificação, né? A gente Sim, está tendo que passar por um momento de repensar tudo e ressignificar exato. nossos métodos, objetivos, nosso comportamento e tal. Mas não se prender somente ao eu nesse momento, apesar de que, como a gente falou há pouco, a crise ela vem só para fazer um alinhamento. Então, se você já estava doente, tipo, eu já tinha uma propensão à depressão, fiquei dentro de casa e fiquei deprimido. Você já estava doente. A crise só, sabe, alinhou e te botou logo na. Concordo É mais ou menos plenamente. isso em relação à gestão dos negócios. O cara já estava ali, ele não estava fazendo mais ele não estava evoluindo. A crise só vem para dividir o que era antes. Aí ele vai sempre botar a culpa na crise. Mas não foi a crise, entendeu? Não Sabe? foi. É que a gente tem que encontrar sempre um culpado, entende? Uhum, Para quê? Para se livrar daquilo que a gente tem que atuar, seja pessoal, seja empresa. Então é muito mais fácil eu dizer a culpa é de e ficar olhando para o que vai acontecer do que eu agir. Eu agir dar trabalho, sair da zona de conforto da trabalho. Esse convite que a pandemia nos fez, e feliz daquele que aceita e sabe aceitar, né? uhum, É justamente esse processo, é dizer assim, ó, acorda, você tem que mudar, você tem que acompanhar o processo de evolução do mercado, você tem que estar dentro, você tem que estar junto. E aí vem uma questão pessoal, você podia muito bem estar em casa hoje dizendo, meu Deus, eu não tenho emprego. Meu Deus, né? Todo mundo depende de mim agora, o que é que eu vou fazer? Então, ao invés de estar fazendo esse tipo de pergunta, você colocar e dizer assim, como é que eu posso ajustar meu negócio? Como é que eu posso criar, que oportunidades eu tenho para sair daqui com bons projetos futuros? Porque vai passar, né? uhum. Esse momento vai passar e a gente vai voltar para o mercado de trabalho, não da mesma forma, e espero que não volte. Porque se voltar da mesma forma, meu amigo, aí esse é que é o perigo. O Alan está fazendo uma pergunta aqui para você. Patrícia, no seu olhar, quais as perspectivas do nosso mercado local, no caso Campina Grande? Que Alan tá na gestão lá do Parque Tecnológico. Sim, certo. Olha, Campina tá naquela, né? Não sabe se vai ou se fica. Eu acho que a gente tem que perguntar assim: que empresários estão em Campina Grande? Porque tudo vai depender, eu acredito, do olhar que o empresariado der à questão do seu negócio. Então é isso que a gente está discutindo o tempo todo. O mercado está aí, está parado, tá esse movimento de abre não abre, de volta não volta, mas Campina é o berço da tecnologia. Então, Então, que possibilidades a gente pode trabalhar com a tecnologia para dar suporte a essas empresas que precisam da tecnologia e estão vendo a tecnologia como um grande bicho-papão, né? Que está tomando os empregos. Gente, tecnologia pelo como menos viam, né? Porque agora é uma realidade, não tem como ele. tem Eu acho como. que abriu a mente de muita gente nesse aspecto. Exato. Então, Porque. assim, hoje a gente vive e necessita dela, né? Eu vejo muita gente dizendo, eu tenho medo de. Tem gente que tem medo de pegar no celular. Mas tem Uhum. gente que está dizendo assim, olha, eu tenho medo de pegar no celular, mas eu vou ter que pegar. Porque se eu não pegar, estou usando, certo? Então, Campina, a gente é o berço, né? Berço. A gente tem parque tecnológico, a gente tem sistemas de indústria trabalhando, a gente tem meio mundo de instituições abertas a construir, a E Campina é trabalhar. muito bem. Eu vejo muito forte aqui que você está falando de tecnologia. O comércio digital, ele já é uma realidade. E Sim, eu acho ele muito forte. Eu não sei precisar quanto que ele movimenta porque eu tive essa dificuldade durante a feira de ver o volume de, de,
de vendas, Vendas especificamente, né? De pelo... vendas que circularam por esse canal, porque eu, enfim, apesar de ter tentado perguntar e tal, mas aquela margem, eu ia ficar sempre com um número sem ser uma coisa comprovada, aí eu fiquei quieto. Porque a maioria está na informalidade, né, Patrícia? E isso Sim, é uma realidade. Você falou da inteligência artificial, a crise do emprego ela é real, a gente vai sair com muito mais desempregados. Um fator que vai acontecer isso aí também já assim como o avanço tecnológico, uma realidade é a gente saber que vai haver um empobrecimento. Talvez sim. Isso é sem dúvida, né? a classe média é que vai mais sofrer. Uhum. Mas, de fato, eu concordo com você que a base tecnológica é um avanço, assim, ela tem que chegar ainda mais forte, mais rápido, para que ela dê um E com resultado. propostas, né, Eduardo? Eu entendo assim, que com propostas de auxílio para essa velocidade de mudança, certo? Porque agora, quando voltar, é por isso que eu entendo que não será mais do mesmo jeito mesmo, porque quando você voltar, você vai ter que estar bem preparadinho para agir e não para pensar em. Então, alguém tem que tenha empresários, instituições que têm essa característica de trabalhar com esse instrumento que vai ser necessário, certo? De suporte, que ele esteja junto, E outra coisa, a empresa tem que ter projetos para isso. É por isso que eu digo, essa parada é para você pensar em como utilizar o que é que você precisa e como você vai buscar. Então, tá ali. Eu acho que esse momento é justamente do elo, da ligação entre quem pode fazer e quem precisa de ser feito. Então, esse momento é de eu, empresário, olhar, eu, instituição, apoiar. E a instituição está pensando em possibilidades, certo? Empresas de fomento, todo esse olhar que precisa de como eu posso intervir e eu ter humildade enquanto empresário e dizer, eu preciso aprender, eu quero, eu enxergo isso, então eu olhar que pontos fortes eu tenho, aí vem uma matriz SWOT bem feita, né? O que é que eu tenho, né? De força, de inteligência e qual a inteligência que eu preciso, qual o suporte que eu preciso, qual é a minha necessidade e que leque de oportunidades eu tenho aí, certo? Então, para eu chegar no meu cliente final, que canal é esse? Quem pode me ajudar nesse canal uma vez que eu não tenho? Tá? Então, é essa leitura e esse entrelaçamento que eu acredito que tem que ser feito nesse momento de parada, certo? O mercado paraibano, assim, a gente tem muito ainda, mas eu sou um pouco conhecedor, tá, Patrícia? Porque eu passei muito tempo fora daqui e tal, mas eu me pego ainda, eu tive visitando alguns empreendimentos, com Uhum. muita gente que foi formado ali. Ele foi botando um negócio, ele foi crescendo e tal, então ele ainda é muito dentro da perspectiva do achismo, baseado na cultura. Comigo. Ele foi vivendo, ele foi crescendo, e para ele aquela forma de gerir é perfeita. O que agora vai ficar muito nítido que essa ruptura, ou ele se prepara ou ele se prepara. E a gente tem uma base educacional ainda muito fragilizada, muito deficitária. A gente precisa muito de investimentos em educação. Aqueles que conseguem buscar e se interessar. Você falou matriz SWOT. Pô, Patrícia, você ficar pensando que uma pessoa de um micro e pequeno empreendimento está sabendo o que são as ferramentas ágeis de gestão, ou que ela Não, utiliza de alguma coisa. e a matriz SWOT não é aquela que a gente aprendeu, não, tá? A matriz Uhum, SWOT já num processo ágil, não é a mesma. uhum. Eu falei isso para a gente poder todo mundo entender, né? Mas assim, hoje já existem métodos ágeis que facilitam esse processo. Eu não vou passar um, um-
um mês, 2 meses fazendo um planejamento, não. O planejamento hoje está em ondas sucessivas. Então, eu estou Sim. fazendo, estou ajustando, estou fazendo, estou ajustando, estou fazendo, estou ajustando. Então, é o tempo todo com indicadores, sistemas de indicadores muito fortes para a gente poder acompanhar como é que está essa E evolução. não são caros. Você Não pode são fazer caros, são práticos, certo? Pouco tempo. Então, você tem formas de fazer rápido um processo, bem feito, né? E dar um Uhum. salto. Uma simples coisa, que a gente falou agora, o relacionamento com o cliente. Isso é momento, sim, a gente está na pandemia, você pode ter pessoas, comportamentos diferentes, né? Tem pessoas que estão fazendo negação, né? Mas são pessoas que estão assustadas, estão com medo de ser contaminadas e tal. Mas quando você vai fazer esse tipo de abordagem, você faz dentro de uma perspectiva humanizada, você consegue chegar ao seu cliente, faz um estudozinho sobre ele, né? Tenta perceber o perfil e tem que chegar junto dele para provar que não tem mais como ele fugir da tecnologia. Isso é fato. Não tem mais como. Um bate-papo desse, um celular. Eu estou num celular aqui, você deve estar no outro aí, e a Com gente está certeza. assim, se discutindo na internet e tal. E reuniões. Nunca foi tão usado reuniões online e foi provado que tem muito mais retorno, assim, elas são muito mais produtivas as reuniões pelos aplicativos aí do que presencial. Né? Presencial, normalmente a gente tá assim, enquanto um tá falando, você tá aqui por baixo da mesa batendo papo com o seu celular. E no Escrevendo ou fazendo online, qualquer coisa. não tem como você fazer Ou isso você porque tem tá todo atenção mundo um ou olhando pra tem, né? cara do outro. Uhum. E Então, outra assim, coisa, você tecnologia é presta real. atenção, né? Sim, ainda tem isso. Absorve muito mais, você consegue absorver muito mais. Eu estava aqui lembrando é, de, de coisas que ainda vêm, e vem mudanças muito sérias por aí. Eu li e falei, até comentei até com você, sobre Harari, né? Uhum. Ele é um estudioso, um professor israelense, né? Que ele traz para a gente situações futuras que a gente está vivendo em pequena escala. Quando você lê todo o processo dele, você diz, poxa vida, para onde é que a gente está caminhando? Isso, quando a gente olha, dá medo. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, muita coisa você está vivendo. Você veja que as grandes empresas hoje, você vê uma, um Magazine Luiza, como é que está sendo esse processo todo? Que você é robô mesmo e você conversa com robô e você já está negociando com robô, você já essa facilidade que se tem da interpretação do que você diz, cada vez está se aperfeiçoando mais. Você está conversando muito mais com máquina do que com gente, né? Mas a grande sacada e a grande diferença é que o robô tem coisa que a gente não tem, ou melhor, a gente tem perspectivas muito maiores do que uma máquina tem. Então, é aí onde você tem que se diferenciar. Essa releitura que você tem que fazer é eu, humano, no meu negócio, como vou me diferenciar? Certo? Que humanidade é essa? Humanização, aliás, desculpa. Que Uhum. humanização é essa que eu vou dar ao meu negócio? Então, Eduardo, uma coisa que eu também queria muito chamar a atenção nesse momento são para as pessoas. Tem muita gente que vai sair bem legal, a gente está conversando aqui, muita gente está entendendo. Mas tem muita gente que não sabe nem para onde é que vai nada disso e vai chegar o day after, né? Vai Uhum. chegar o amanhã, e aí? E aí eu perdi meu emprego e eu sustento minha casa toda e tem muita gente dependendo de mim. E aí? Né? Então, assim, também no trabalho, eu entendi, enquanto empresário, eu vou ter que disseminar isso para a minha equipe para que ela toda entenda que eu, empregado, tenho que ser empreendedor junto com o dono da empresa. Então, você passou por um processo ali que eu não comentei e vou comentar agora, de educação, o processo de Uhum. educação hoje ainda é muito deficitário em relação a esse processo evolutivo todo da economia,
da inteligência artificial, de todo esse processo. Estou falando muito de inteligência artificial porque é o que a gente está fazendo agora. A gente está no meio de uma máquina, mas o que a gente está pensando, ela ainda não está lendo. No futuro próximo, ela vai ler. Assim, eu vi uma pergunta no LinkedIn. Responder. Não, como é? Tá me Eu ouvindo, não, Patrícia? desculpa, cortou. Tá me ouvindo? Agora, Eu vi cortou um um pouquinho, debate no mas LinkedIn. pode falar. Eu vi um debate no LinkedIn e eu me meti na conversa e fui responder. A pessoa, o camarada era formado em administração e, pô, vale a pena fazer administração em época Peraí, de ser cortou um uma pouquinho, realidade? volta um pouquinho. A Cortou. pergunta, tá me ouvindo agora? Agora estou. Tá me ouvindo? A pergunta da Sim, pessoa era: vale a pena fazer administração, curso de administração em época de inteligência artificial sendo uma realidade? Eu disse, vale. Independente do seu curso, a inteligência artificial ela vem pra... Não dá para você depositar todo. Você tá conseguindo me ouvir? Que eu tô achando que tá dando tô. uma. Deu só dois cortezinhos, mas eu entendi a E pergunta e a concordei com inteligência, você, viu? a, a inteligência artificial ela é uma realidade. Ela vem para somar. Se você, o Motivando Gigantes acabou de falar tal coisa assim. A máquina ela vai dominar, mas ela não vai. Principalmente que hoje o foco na humanização é muito forte, né? Sim, Você precisa de e tem que relacionamento. ser. Os negócios eles vão ficar muito mais dinâmicos e vai ser muito assim. A Patrícia me atende assim. Para onde a Patrícia for, como ela for guiar, há uma tendência de eu ir sendo fidelizado e sendo leal ao negócio dela. Então, independente dela estar me atendendo através de uma máquina, né? Eu enxergo a Patrícia. Sim, a máquina não toma decisão ainda, né? Então, tem que ter, não é? Mas é a realidade. Assim, eu imagino que o que a gente tem que olhar nessa resposta que você deu, eu acredito que não substitui, porque você tem que ter alguém que analise, tome decisão. E aí, para onde você vai levar seu negócio, é você que quer levar o negócio. Então, assim, aí é onde está o sentimento, a humanização. É isso que faz a diferença do teu negócio. Foi isso que eu me referi anteriormente. O que Uhum. vai fazer essa diferença entre a máquina e o ser humano é que a gente tem algo muito além, certo? A gente tem tudo muito além do que a máquina. Ela não está conseguindo ainda fazer muita coisa que a gente faz. Então é aí onde a gente tem que fazer essa leitura Agora, e vamos aqui, trazer, e trazer a tecnologia para como suporte e saber como utilizar. Essa é que é a você grande sacada falou, que muita você gente não falou, sabe. isso. Você falou decisão, poder de decisão. Nem toda atividade hoje ela tem esse poder de decisão. Muitos são braçais. E esses facilmente vão ser Substituir. absorvidos e a máquina vai substituir e tal. A grande preocupação é a inteligência artificial, ou qualquer que seja a metodologia que venha a ser adotada, ou, porque o avanço é tão rápido, né? Ela vai absorver boa parte dos empregos? Vai. E a boa preocupação nossa no Brasil, e aí vamos especialmente na Paraíba, é essa base educacional que a gente sabe que ainda é deficitária. Esse é um grande. Que é deficitária. Então, Na o verdade, problema não, operacional, é um grande desafio a ser vencido, né? correto. É um grande desafio. Pronto. Grande desafio a ser vencido, que por sinal, agora nesse período de quarentena, houve uma mudança muito grande. Eu tenho um sobrinho de 2 anos de idade assistindo aula online, entendeu? A Minha filha está professorinha dele vai assistindo lá, agora. não é? Então, a aula à distância, ela ficou muito mais evidente, muito mais forte, e há uma tendência disso se proliferar, né? Se Só, ampliar. só um detalhe aí, só uma parte. Eu presto consultoria na área de educação e a gente está vendo essa questão toda de qual é o grande problema nesse momento? É a confusão entre EAD, certo? E
educação complementar nesse processo de transição da educação, certo? Uhum. Hoje, existe um grande problema nas escolas, e aí eu estou indo para o negócio educação, que é negócio também do mesmo jeito, né? Que, por exemplo, a educação infantil, ela não está sendo lida nesse processo de complementar. Portanto, a gente ainda não evoluiu nesse processo na educação infantil. Hoje está sendo considerado, será que ainda não está, não. A gente está no processo aí de mudança, mas será, só vai ser, poder ser contabilizada as horas de educação complementar, que no caso vai ser remota, né, que a gente não pode nem chamar de educação à distância, que esse é o grande problema que eu estava vendo essa semana na televisão, dizendo, olha, o EAD pode complementar. Não é EAD complementar, não existe EAD complementar. Ou é EAD, ou é educação com possibilidade de complemento remoto. Então, Certo. assim, é uma situação ainda muito nova e que o processo de educação não está acompanhando ainda tanto, não. Certo? Está todo mundo perdido nesse meio. Então é difícil, Eduardo, a questão educacional nesse processo, né? Ainda mesmo. Mas você ia falar. Patrícia, essa evolução, essa mudança toda, como a gente já é visto que na Paraíba a gente tem predomínio de comércio e serviço. Sim. A indústria ela já faz a automatização dela, né? Ela já busca fazer a otimização e tal. Comércio e serviço, que é o predominante, a gente tem Ou uma tendência. comércio e serviço. Comércio e serviço, a tendência vai ser se aperfeiçoar na tecnologia. Eu vi umas ideias, tipo assim, talvez esse momento não seja um momento de você fazer grandes vendas, mas é um momento se você pode se doar e começar a se doar também. Faz uma parte de doação e depois ali você vai prospectando. Sim. Né? Quando você joga naquelas suas metas, tipo a cada 40 contatos eu faço 10 calls e fecho dois negócios, pô, então vamos se doar. Eu vi uma ideia que eu achei muito interessante, tipo, atendimento psicológico. Sim. Eu tenho uma dificuldade com os atendimentos psicológicos, porque de entender um tratamento psicológico, eu acho que ele é muito diferente, porque é mente e tal. E talvez um tratamento para mim não seja da mesma quantidade para você, quantidade de presenças por semana ou por mês, e quanto que vai ter. Enfim, eu tenho uma dificuldade com isso. Aí a sugestão da pessoa foi: por que que nesse momento você não se dispõe a fazer contato com seus clientes e dizer, ó, estou aqui, eu posso fazer uma sessão com você, um bate-papo, a gente vai, para você ir atravessando esse período de pandemia, ficar mais tranquilo, quer seja uma esquizofrenia, uma depressão, ou, enfim, tentar tratar, remediar alguma coisa nesse sentido com um tratamento, um bate-papo e tal. Com certeza, pós-pandemia, essa pessoa já vai estar dentro de um processo de tratamento com você e ela não vai te largar. Então, você prospectou, você se doou ali no início e é uma tendência de você ficar com aquele cliente, aquele paciente. Isso, eu ouvi esse exemplo como sendo assim, pô, isso aí seria excelente para muitas áreas, Cortou, né? Eduardo. Cortou. Eu digo esse exemplo dos psicólogos Sim. poder fazer atendimento online é um exemplo excelente para várias áreas. Motivando, Felipe, eu não entendi naquela parte que você falou assim, só acho difícil isso para material de construção, ramo de material de construção. Tenta escrever novamente aí para eu dar uma olhada. Então, eu acho que que o que a gente precisa é vender, certo? Vender. A gente tem dois aspectos. Um é vender e o outro é entender que é a classe que vem, que depois da pandemia a gente vai ter um empobrecimento, Sim. correto? A Correto? tendência nossa qual é? Tentar ter produtos ou reduzir custos. Reduzir custos é um sistema, né? É independente de crise, né? Independente. Com ela, você vai ter que ter um olhar mais criterioso ainda, né? Para saber como sair e como prospectar também
É renegociar tudo que capitalizar, não você é nem prospectar, é capitalizar. capitalizar, renegociar, né, Renegociar. em todas as áreas, né? Inclusive Sim. você falou aí, os programas, as ferramentas de gestão ágeis, a gente pode, né, dar mais vazão a elas, usar mais frequentemente e fazer, vai trabalhando planejamento constante, né? Ou seja, eu vou fazendo, já vou avaliando, já vou fazendo Você de vai novo. fazendo, vai avaliando em ondas, né? Ondas sucessivas. Uhum. Outra coisa e a outra coisa é vender. Eu preciso vender. Então eu tenho que buscar esse foco do relacionamento com o meu cliente e com as possibilidades de mercado. Se eu de repente trabalhar para a classe talvez a ela não vai ser, vai mudar muito. Mas se eu trabalhar com nicho de mercado de classe C ou média, vamos pensar na classe média, eu tenho que entender que alguns produtos eu vou ter que ter uma adaptação, Reajuste. É. um ajuste, né? Quer seja no custo disso, no preço, ou quer seja na qualidade, dar uma ajustada para eu poder ter esse disponível. Agora eu tenho uma curiosidade para te passar. Eu não sei se você viu, mas com esse. É o que a gente via antes, que foi as classes mais baixas, naquela época que começou o Bolsa Família, os incentivos e tal, que eles começaram a ter dinheiro na mão e começaram a consumir, consumir, consumir. Você lembra dessa fase, né? Mas, Eu tenho um irmão que trabalha Ele é gerente de uma empresa de departamento e onde ele disse que de segunda-feira para cá, quando começou a se pagar esses R$ 600, ele não para de vender celular. Aí você diz, que crise, demanda né? reprimida tem muita. E mentalidade. Porque você diz assim, ah, vou passar fome. Mas quando você recebe, você compra um celular, né? É, Então, assim, tem essas coisas que a gente tem que analisar. Por quê? Por um lado é bom, por outro é muito ruim, porque ele vai ter os 600 hoje, amanhã ele não vai ter mais, mas as né? pessoas, elas estavam acostumadas a não ter, né? Não ter. Mas o que eu estou colocando é que você tem que ter o olhar para os dois lados. Sim. Porque aí você vai ajustando. Porque uma coisa que eu digo sempre é assim, ó, a prioridade é você colocar e entender o mercado. Teu mercado mudou. Então, do mesmo Uhum. jeito que lá em 2014, antes de 2014, 2013, né? 13, 14 por ali, você teve uma explosão e todo mundo tinha e todo mundo comprava e todo mundo consumia e era muito dinheiro, né? E foi quando teve aquela mudança de classe. E aí você já tinha, por exemplo, é, é, escolas ali mudando de nível social. Você vai ter Uhum. agora uma inversão. Sim. Agora você vai ter exatamente uma inversão. A grande Então, vantagem é que é o mundo todo, né, Patrícia? não, com certeza. Não, com Grande certeza. vantagem é que é Mas é mundial. A você China já cair essa teve agora uma perda de ficha. PIB. É você cair essa ficha hoje. Justamente nesse. Por que é que eu estou chamando tanta atenção para o momento presente? Eu estudo também muito a questão de psicologia e comportamento, justamente para ver isso. Peter Senge, ele fala muito da presença, e no momento empresarial ou de negócio, você tem que ter esse momento da presença agora, certo? Então, Uhum. olhar, que momento é esse que eu estou vivendo? O que é que eu era? O que é que eu serei? Quem vai me ajudar? Eita, Certo? gente, nosso tempo está acabando. Então tá. Você acredita? Ei, manda os corações aí, pessoal. A live vai ficar salva aqui na Feira do Empreendedor Digital. Depois ela vai para o YouTube, no canal Inspiração Coruja. Patrícia, vamos aproveitar esses minutinhos e faça aí suas considerações. Para mim foi um Tá prazer, bom? né? Grande estar aqui. Infelizmente, o tema não dá nem pra gente ficar, né? Tem tanta coisa que a gente gostaria de falar É, e mas aí tem momentos, né? E aí, assim, agradeço demais, adorei ter batido a bola com gente você faz aqui. depois.
O que a gente pode fazer depois, como a gente fez com a Irenilda Nunes, ela se dispôs a fazer um treinamento. A gente depois faz reuniões, eu vou falar com a Alan Sim, também. estou à disposição. Faz a reunião pelos aplicativos aí, quem quiser participar, e a gente bate papo que lá demora mais, entendeu? Ok, Mas sem fala, dúvida. faça suas considerações, Não, minha só amiga. agradecer mesmo e dizer que, assim, Feliz demais por ter você aqui. eu também, com certeza, e a gente trocar aí, bater bola foi muito Para quem não legal. sabe, Patrícia e eu, a gente se formou na mesma turma. As minhas fotos Tenho foto, as fotos de- estão aqui, essa semana eu estava olhando. as minhas fotos, a gente tá junto, porque depois de mim era você, né? Aham, Na sequência. Alan, tem muito projeto para a gente desenvolver, meu amigo. Se com Deus quiser, vai certeza. dar tudo certo. E o Patrícia vai estar junto comigo nessa Deus empreitada. quiser. Deus quiser, vamos lá. A Pois é, gente então é tem. agradecer e Fala. dizer assim, que eu acho que o momento é não perder esse momento, sabe? Esse momento é Uhum. preciosíssimo. Tá todo mundo olhando como a pior situação. Eu vejo como a melhor no sentido de parada. E se é parar, não é parar e estagnar, é parar para refletir, para colocar os pontos nos is, corrigir e voltar forte, né? E voltar, dar a retomada de forte, com projetos, com apoios, com, enfim, O tudo que dever de tiver. casa, e o dever de casa já está atrasado. Corre contra o tempo, porque os caras já estão falando que em um ano, você não planeja mais um ano já são dois. Dentro do mesmo ano, você já está evoluindo 2 anos. E com essa pandemia, eles já estão acreditando que a gente está perdendo 10 anos. Né? São 10 anos de movimentação. Ou seja, pense o que. Você falou, planejamento estratégico com 5 anos para frente. Agora é uma sequência. Então, o cara que tinha planejado um troço lá para 10 anos na frente, ele antecipa o que ele puder e começa a movimentar. Ah, é utopia? Não é utopia. É Não é real utopia. É realidade. Ou você faz isso e se transforma, ou desaparece. agora. Não é assim? Um abraço grande, Eduardo. Foi É, muito muito obrigado. Eu quero avisar que essa semana ainda tem mais. Na quarta-feira vai ter uma live com o Leandro Quintão, é um camarada show de bola de Minas Gerais, Belo Horizonte. Tenho com Lília Lira. Com o Leandro a gente vai falar sobre gestão de foco de resultado. O cara é top. O Lília Lira, um gestão de. ex-colega também nosso, ele Hum, foca no resultado. O cara trabalha com vendas, o cara é todo antenado, maravilha. palestrante, Uhum, ele é muito bom. perfeito. Aí vai ter a Lília, a gente vai falar sobre geração Z, né, esse Sim. conflito de geração dentro das organizações. E na Hum, sexta-feira a gente vai falar de tempo versus produtividade, com um coach lá de Salvador. Ou seja, eu para dar conta desses assuntos perfeito. todos, Vamos com estar tanta junto, né? fera, eu estou me virando nos 30, né? Avisa os dias, manda para mim que eu assisto, tá? Eu Já está interajo tudo aqui. no feed aqui da página, está tudo no meu WhatsApp, no Stories, está nos stories de tudo. Tá Amanhã eu joia. já publico a do Leandro Quitão e vou publicando assim. A Lei Gomes já fez live comigo, a Líbia Brandão eu estou esperando para fazer uma sobre governança, Alan Duarte fez sobre liderança, a Alessandra também colega de faculdade. Sim. Mas eu estou muito feliz com esse movimento. Fizemos com o Roberto Arruda outro dia. É só show de bola, só fera, e eu tendo que dar conta de aprender para poder conversar com vocês. Que é Mas isso, vamos você sabe marcar aí as demais. reuniões. A Tá gente joia, precisa perfeito. melhorar esses bate-papos nossos e interagir mais, né? Tá legal. Abração, Patrícia. Outro, Muito obrigado. obrigado. Eu que Beijão. agradeço Muito feliz você por esse dia, por esse momento. Tchau, também. tchau. Tchau.